Olá, segundo ano. Nós vamos gravar para vocês agora a nona aula de Sociologia, referente ao módulo 9 da apostila de vocês, que fala sobre o trabalho informal e o trabalho invisível. Gente, sobre o trabalho informal, a definição maior, assim, a conclusão maior que nós chegamos sociologicamente ao trabalho informal e ao crescimento dessa modalidade de trabalho nos últimos anos, é que ele, na verdade, se apresenta como uma válvula, né? Como um escape, uma válvula de escape ao problema da tecnologia crescente e ao problema das crises econômicas mundiais, né? Nós temos o desemprego estrutural, que é causado por mudanças nos processos trabalhistas, nos processos de trabalho, né? Não trabalhistas, nos processos de trabalho, normalmente alguma coisa relacionada com a tecnologia, né? Uma automação de alguma fase da produção, e isso causa desemprego massivo, mas é estrutural, né? Vem da estrutura do capitalismo, vem da estrutura do processo produtivo de um bem. Perfeito. Nós temos também o desemprego conjuntural, que é aquele derivado de crises econômicas. E o trabalho informal, que não envolve registros em órgãos oficiais, não é a renda gerada por ele não é informada aos órgãos governamentais para que faça parte da riqueza produzida por um país, enfim, e que que tenha seus participantes enquadrados num processo de regulamentação trabalhista, né? Cumprimento das leis trabalhistas, então é considerado informal esse tipo de trabalho. Muito bem, gente. O trabalho informal é aquele que, além de não ter esse registro, de não passar as informações de renda para os órgãos governamentais e não ser protegido pelas leis trabalhistas, também é exercido de forma ou individual ou familiar. De que maneira? Às vezes consiste em processos de compra e revenda de produtos, né? Os famosos camelôs, os famosos vendedores ambulantes. Às vezes é desempenhado por tarefas que foram sendo criadas para facilitar a vida das pessoas que têm trabalho formal, porém continuam na informalidade, que é o caso dos motoristas de aplicativo, que é o caso dos entregadores de comida, que na pandemia, nossa, teve uma demanda absurda por esse tipo de trabalho. Vocês devem lembrar disso. Os cuidadores de carro e de idosos, né? Os de carro, os famosos flanelinhas. Os cuidadores de idosos acabaram sendo de idosos e de pessoas que precisavam de cuidados intensivos, acabaram sendo englobados pela categoria de trabalhos domésticos, né? Muito bem, gente. Essa é a parte referente a trabalho informal, que é um assunto, assim, o conteúdo, é um dos conteúdos principais do módulo 9 da apostila de Sociologia de vocês. Agora, a gente vai passar para o trabalho invisível. Gente, esse trabalho invisível é um assunto que, pelo próprio nome, já designa um trabalho que é realizado, gera uma renda absurda, porque, em outras palavras, é exercido por pessoas não remuneradas e assim, requer um número de horas, requer um tempo de trabalho gigantesco que foi calculado por estudos feitos, que são normalmente os trabalhos domésticos, né? São os trabalhos realizados por
normalmente também mulheres, que cuidam das suas casas, das casas de suas famílias, num processo obrigacional, né? Um processo compulsório, certo? Gente, eu não consigo desmembrar o trabalho invisível do trabalho doméstico de uma mãe de família. Eu não consigo, como é que se diz, definir para vocês o porquê que esses trabalhos têm que ser realizados. Na verdade, os trabalhos têm que ser realizados para que as pessoas tenham as suas casas, tenham suas refeições feitas por alguém, né, nas suas casas, e que tenham suas roupas lavadas e limpas e colocadas para uso diário. Ou seja, o trabalho doméstico deve ser exercido para que a sociedade exerça o trabalho formal. Mas, para isso, nós temos a definição de trabalho invisível, normalmente exercido por mulheres, certo? Normalmente são as mães de família que fazem isso. De um tempo para cá, esses papéis de homem e mulher estão sendo não totalmente invertidos, mas flexibilizados, né? Não existe mais uma rigidez ao redor da mulher produtiva em casa e num emprego, num trabalho externo, e em relação ao homem estar preso num trabalho externo e não poder exercer funções domésticas. Essas funções acabam se intercalando hoje em dia. Está mais misto, tá mais mista a composição do gênero que exerce esse tipo de trabalho, tá? Nós devemos citar também os trabalhos de cuidados com pessoas, normalmente exercido por familiares. Por exemplo, idosos, crianças, pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, que necessitam de cuidado constante e que nem sempre a família tem meios financeiros, nem sempre a família possui condição financeira de contratar um profissional. Portanto, esse cuidado, esse trabalho de manutenção dessa pessoa, vamos denominar assim, carente de cuidados, é exercido por um membro da família. Normalmente por mulheres, mas também pode ser por homens. E assim, na grande maioria dos casos também, esses trabalhos invisíveis de cuidados com pessoas que necessitam de atenção intensiva também causam abandono de postos formais por alguém da família e que essa pessoa tenha que deixar o seu trabalho externo, deixar o seu trabalho formal para poder exercer esse tipo de função dentro de casa, que é cuidar da pessoa necessitada. O caso mais normal, o caso mais usual, são pais idosos, que muitas vezes necessitam que filhos se desdobrem em funções de cuidado deles, percebe? Normalmente a sociedade tem essa característica, né? Dos filhos cuidarem dos pais idosos. Certo? Gente, nesse módulo, no módulo 9, os assuntos de trabalho informal e de trabalho invisível são apresentados em forma de números, né? Em forma de gráficos e de resultados de pesquisa. Também se trata de um capítulo, de um módulo bem curto, né? Duas páginas, né? Sendo uma frente e verso, que apenas mostra para vocês
a crescente, o número crescente de exercício do trabalho informal, né? Aquele trabalho que não, que não conta com nenhum tipo de acordo formal, com nenhum tipo de contrato. E mostra para vocês também a existência massiva, né? A existência muito grande do trabalho invisível, exercido dentro das casas, dentro das famílias, normalmente por uma mulher, mas que hoje em dia existem, que apresenta uma certa flexibilidade quanto a quem o exerce, certo? Gente, de sociologia, esta semana, referente ao módulo 9, era isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Quem tiver mais interesse em se aprofundar em trabalho informal e invisível, dê uma boa lida no módulo 9 da apostila, tá? Segundo ano médio. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.